Outra dúvida que surge muito na cabeça dos esotéricos, dos místicos e dos religiosos é criar um modelo de Deus, né? Eu diria para vocês uma coisa, que talvez vocês poderão discordar de mim, mas eu vejo Deus como um problema, não como uma solução para a humanidade. Vocês percebem que ao longo da história, ao longo de todos os tempos, cada povo, cada cultura criou o seu Deus, né? E os deuses brigavam entre si. Quando um povo, na antiguidade, entrava em guerra com outro povo, o que eles faziam? Primeiro, eles faziam suas orações a seus deuses, pediam apoio dos seus deuses para ir lutar nessa guerra contra outra cultura, contra outra religião, contra outro Deus. Que aquele outro povo também rezava, pedia a Deus para vencer na batalha. Bom, geralmente as batalhas tinham um vencedor. Então o que acontecia com o derrotado? O derrotado significava o seguinte, que o Deus dele não prestava, o Deus dele era inferior, e esse Deus desse outro povo era muito mais poderoso, muito melhor, apoiou os soldados na guerra e por isso aquele povo e aquele Deus foi derrotado. E um dos costumes do povo invasor era destruir totalmente os templos, destruir totalmente a estrutura religiosa dos invasores, né? Do povo invadido. É o caso clássico, né, da guerra entre os israelenses e os babilônios, onde os babilônios destruíram totalmente o primeiro templo construído por Salomão, né? E aí, mais tarde, séculos mais tarde, que os judeus conseguem construir o segundo templo, que também é destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, né? Então, essa visão de Deus, cada um construindo o seu modelo de Deus, né? E achando que o seu Deus é melhor do que o outro, a sua religião é mais perfeita, deve-se parar para pensar e entender que no atual estado de consciência que nós estamos, com certeza qualquer modelo de Deus que você fizer está errado. Ok? Então, eu cito, né, textos taoístas, principalmente o grande clássico taoísta chinês, Tao Te Ching, do Lao Tzu. No primeiro texto dele, ele abre o livro falando exatamente essa criação, essa ideia de Deus, né? E os taoístas, na sua visão mais profunda, eles dizem o seguinte, exatamente isso que eu acabei de dizer, que nós somos tão ignorantes, nós estamos num estado de treva tão grande que nós não conhecemos nem a nós mesmos, não sabemos nada sobre nós, quanto mais querer criar uma ideia de Deus, algo muito grandioso para nós. Certamente esse modelo vai estar errado. E quando você transmite esse modelo para milhões e milhares de pessoas, você vai colocar uma humanidade, uma civilização inteira em colapso. Você não vai vivenciar a verdade. E aí, com essas criações diferenciadas de Deus, Deus se torna um problema para a humanidade, não uma solução. Porque vai haver conflito. Hoje você assiste o Estado Islâmico, né? Você assiste aqueles conflitos no Oriente Médio. Porque você é cristão, o cara já te mata, não quer nem saber. Você está entendendo? Porque o seu Deus é diferente do Deus dele, a visão divina que ele tem é diferente da sua. Então a dele é a mais perfeita, então você merece morrer, né? Então nós temos um estado de barbárie, isso simplesmente por um motivo de você criar modelos de Deus. Então nesse ponto de vista, Deus se torna um grande problema para a humanidade, não a solução. Os taoístas não criam nenhum modelo de Deus, olha que legal, nenhum. Eles preferem centrar no homem, centrar no seu crescimento, no seu despertar, na sua elevação de consciência. Quando nós estivermos num estado de consciência mais elevado, em outras condições, às vezes até após a morte, num processo de ascensionamento, nós vamos compreender melhor o universo, nós vamos compreender melhor a vida. Talvez lá a gente esteja mais próximo de entender toda a grandiosidade do universo e toda a grandiosidade do grande Criador de tudo isso. Mas no momento, podem ter certeza que o seu Deus que você acredita não é o verdadeiro Deus.